Muito bem, nós vamos conversar com a deputada federal Cristiane Lopes, da União Brasil. Nós temos uma pauta importantíssima para o Brasil, muito mais que importante para o estado de Rondônia, que é a reforma tributária. Deputada, como que está a discussão, inclusive já foi feita a votação, Rondônia ganha ou perde? O Brasil ganha ou perde com essa reforma tributária? Robert, primeiro é um prazer, quero te agradecer de estar aqui concedendo essa entrevista, falando com o público que acompanha aí o portal. E eu, particularmente, eu fui contra a reforma tributária. A reforma tributária, infelizmente, da maneira como ela foi, algumas alterações que foram feitas, e um projeto que foi apresentado em cima da hora, minutos antes, o texto final, sem que desse tempo de a gente ver tantos detalhes, porque, sim, afinal de contas, a gente estava falando de uma reforma que, inclusive, é necessária para o país, mas que, pela algumas questões, alguns itens que eu avaliei junto com a equipe jurídica, seriam muito prejudiciais, principalmente para Rondônia. Que itens seriam esses? Vamos lá. Por exemplo, Rondônia é um estado produtor, é um estado forte. Da forma como a reforma foi aprovada no Congresso, depois foi para o Senado, Rondônia perde por quê? Porque nós somos produtores e os impostos hoje eles ficam aqui no nosso estado. Isso gera renda, isso é investido em infraestrutura, é investido em outros setores, enfim, na educação, várias áreas. Mas com a reforma, os impostos ficarão nos estados consumidores e não produtores. Então, a partir daí, isso a gente já sai perdendo. Outra questão é que dentro da reforma tributária foi criado um conselho, um conselhão, onde dentro desse conselho farão partes membros da federação, mas não ficou definido quais critérios, de que forma serão escolhidos essas pessoas que farão parte desse conselho, e esse conselho, ou seja, os impostos vão para o governo federal e esse conselho define, analisa para qual região, para qual estado, para onde irão esses impostos, o retorno desses impostos que são coletados. Então eu não acho isso justo, porque hoje a Rondônia, por exemplo, ela se sustenta sozinha. Um grande exemplo disso foi na pandemia. Enquanto os outros estados entraram em crise, Rondônia avançou, gerou emprego, gerou renda, andou na contramão porque a gente se sustenta. Com a reforma tributária, Rondônia deixa de ter esse imposto aqui, ou seja, deixa de ter o seu autossustento e passa a depender do governo federal. Isso não é só com Rondônia, outros estados também da região norte, outros estados também que ficaram com receio por conta dessa maneira, dessa decisão desse valor. Outra coisa, as alíquotas do imposto, o valor específico das alíquotas ainda não foram definidos. Ou seja, eu estou dando um cheque em branco para que em um próximo projeto de lei seja definido o valor, quanto vai ser tributado no nosso país. Então, é muito preocupante, eu vi com muito medo do futuro, do que possa acontecer, então, por esse motivo, eu votei contra a reforma. Quanto que o estado de Rondônia irá sofrer um impacto caso o Senado não faça as alterações necessárias, que eu lembrando que, claro, a gente legisla em prol de todo o país como deputado federal, mas eu vou sempre olhar com mais carinho e com cuidado para o meu estado de Rondônia, Agora, nesses primeiros anos, ainda não vai dar para sentir, mas nos anos vindouros, nos próximos futuros, as próximas gerações, isso vai impactar, porque se não vai ter renda, se não vai ter dinheiro circulando, se vai ter empresários com dificuldade, a gente não vai ter geração de emprego. Então, as próximas gerações irão sofrer muito com essa futura reforma. Um exemplo claro foi, por exemplo, o período de pandemia, da qual Rondônia avançou nos poucos estados, que avançou economicamente, se manteve, conseguiu seu equilíbrio. E o que seria de nós se nós dependêssemos de um valor vindo do governo federal, Então, isso é muito preocupante, porque muitas vezes as pessoas elas só olham mais para o seu próprio umbigo, elas olham mais para o que está aqui perto. Não, mas talvez eu não vou sentir, mas os meus filhos poderão sofrer no futuro, Os meus netos poderão sofrer no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer com o nosso país. Mas, de repente, pode ser uma visão de uma deputada que está olhando apenas o estado de Rondônia, mas para o Brasil. Pode ser. Ou não? Eu não posso te dizer isso agora, porque não foi
só Rondônia, outros deputados de outros estados também não concordaram. Ou seja, então não é só Rondônia. Não é só Rondônia, eu não estou olhando, né, só para Rondônia. A gente olha, claro, como um todo, de uma maneira em geral. O tempo foi muito curto, né? Por exemplo, para se aprovar uma reforma como essa, ela tinha que ser aprovada em 2 sessões na Câmara. E essa sessão tinha que ser no mínimo de 4 sessões para poder ter a aprovação da segunda aprovação. E o que aconteceu? Em menos de 24 horas, tudo foi alterado na Câmara e a reforma foi aprovada. Agora cabe ao Senado. Então isso, quando é muito atropelado, quando não passa pelas comissões, quando não tem o tempo necessário para se avaliar, é porque alguma coisa errada está. Né? Então eu espero que o Senado consiga identificar. Essa semana agora estavam vários governadores novamente, prefeitos, né, todos conversando. Você tem uma ideia, a OAB de Rondônia se posicionou contra a reforma tributária. Então a gente não é ela é fake news, não. A OAB, uma instituição séria de Rondônia, se posicionou contra. Então, o projeto agora ele foi para o Senado e volta para a Câmara ou não? Ele volta para a Câmara. Então, e aí a gente define, mas, por exemplo, a gente torce para que eles façam as alterações necessárias e a gente mantenha, né, o que a gente acredita que seja o melhor. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, você não pode votar por votar, só por porque foi indicado, porque tem que votar. Não, você tem que analisar todos os pontos. E aquilo que você não consegue analisar é um risco muito grande que você pode colocar, as consequências depois virão para a nossa população. Vamos falar agora um pouquinho do outro braço da cruz. Isso aí é bem histórico, mas a deputada aqui com certeza ela veio, inclusive, está no município de Jaru, veio pela BR-364. Muitos de nós que moramos aqui, sempre falamos, quando que a nossa BR de fato vai ter o respeito e a ação necessária para competirmos, inclusive, com outros centros. Sim, hoje eu falava agora há pouco, né, aqui, que desde quando eu estava como vereadora, eu já participei de uma audiência pública e eu sou muito justa nas coisas, eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César, né, não é porque não é do meu partido, mas a gente tem que falar. Essa audiência na época foi proposta inclusive pelo senador Arcir Gurgitz, né, e eu estava lá, então justamente já para definir se seria, se iria ser uma empresa privada ou não, de que forma essa duplicação iria acontecer, porque a gente sabe que se for uma empresa privada, como acontece nos grandes centros e em outros estados, vão vir as cobranças do pedágio. E tinha uma parte da população que não queria pagar pedágio, né? E outra parte entende que quer pagar pedágio porque sabe que a qualidade, né, manter essa rodovia vai ser muito melhor se ficar a cargo do poder público, né? Então, já se discutia sobre isso, desde 2017. Então, já é uma luta antiga, uma batalha antiga, né, que muitos vêm cobrando. Eu, assim que assumi, já fui ao DENIT, né, já solicitei. Então, é algo que eu não posso dizer assim, porque vai sair agora, porque eu, unicamente, exclusivo, como deputada, fui lá e vai sair. Não, é porque é uma luta antiga mesmo do estado de Rondônia. Mas eu acredito que vai avançar. Nós tivemos agora a vinda de 2 ministros, né, e todos que me conhecem sabem do meu posicionamento, né, eu não apoiei o governo que aí está, né, eu apoiei o governo anterior, mas mesmo assim eu vi com muito bons olhos a vinda de 2 ministros no estado. Falamos muito, quando eu fui ao DENIT, falamos sobre a importância da 364, falamos sobre a importância da 319, que hoje é um imbróglio muito grande ali, ambiental, para que a 319 seja concluída. Falamos sobre a ponte binacional. E aí os ministros vieram, né? E ali naquele trecho, principalmente de Itapuã, vários trechos estão ruins da nossa rodovia, mas agora a gente já vê uma grande movimentação, a gente já vê o DENIT trabalhando. Algo que já vinha sendo previsto, né? Já vinha acontecendo, e eu fico feliz desse governo ter dado continuidade. Isso é bom, eu vejo com bons olhos, né? O Itapuã, por exemplo, que estava praticamente intransitável, um trabalho grandioso está sendo feito lá, né? Umas escavações profundas para que seja feito um trabalho de qualidade. Então, eu vejo com bons olhos. Eu não sou uma pessoa extrema do contra tudo. Não. Aquilo que é bom, a gente está certo, a gente está ao lado. Aquilo que fere os nossos princípios, que fere os nossos valores, aquilo que eu não acredito, eu não tenho por que votar, né? Então, assim, eu acredito, eu quero crer que vai sim sair
vai ter início a duplicação da nossa 364. Inclusive foi assinado o contrato, o ministro assinou, eu assinei, né? Todos os deputados, colegas que estavam ali. A Fiero se manifestou recentemente em relação ao impacto que essa ponte binacional vai trazer para Nossa, o vai Estado, ser né? extraordinário. Só que o ex-senador Assir Gurgax já apontava, inclusive, a preocupação dele em relação aos pedágios. Agora nós estamos falando da duplicação, né? Então, essa foi uma das discussões. Uhum. Se for uma empresa, houver uma licitação, né, para pegar essa obra, vai ser uma empresa privada que vai ser responsável por manter ela de pé, ela vai precisar arrecadar. Então vai ter a cobrança de impostos. E o ex-senador Assir já colocava que isso vai pesar muito. Pois é, mas não é meio complicado, porque também não tem como não ter. O que nós devemos discutir é o valor, que tem que ser um valor justo. Mas em todas as rodovias do país que tem a duplicação, que foi feita uma licitação, que uma empresa assumiu e que a empresa toma conta dela, tem a cobrança, né, do pedágio. Então é algo que não dá para escapar. Agora tem que ser um valor justo, né, mas que a nossa BR precisa ser duplicada, ela precisa, né? Você sabe, eu sou da área, né, sou jornalista, quantas pessoas eu já vi mortas, famílias inteiras na BR-364, né, pela falta da duplicação. O governador Marcos Rocha foi recentemente muito bem avaliado, parece que dos 85% de avaliação. Um dos melhores governos aí do Brasil, bem avaliado pela sua população. O que o estado de Rondônia pode esperar aí da deputada? E eu, claro, vou puxar a sardinha para o nosso lado e o município de Jaru. O governador, eu assim, tem feito um excelente trabalho, né? Sou parceira dele e através dessa parceria, né? Assim, se fosse outro governo, claro que eu iria contribuir da mesma forma, porque é o meu estado, né? Eu amo Rondônia, eu sou filha daqui. Então, assim, Rondônia pode contar comigo, né, com os meus recursos, as minhas emendas parlamentares a partir do ano que vem. Esse primeiro ano a gente não tem emenda, né, elas começam a partir do ano que vem. Então, eu estou aqui para contribuir. Com a cidade de Jaru também, né, para contribuir. Tem uma emenda para nós aí? Claro que temos, sim, né, avaliar, sentar. Inclusive, eu entrei em contato com algumas prefeituras já para ajudar. Eu já tive alguns recursos extras que eu já encaminhei. Inclusive, eu estou muito feliz, né, para uma deputada federal de primeiro mandato, com apenas 4 meses de mandato, a gente conseguiu entregar já maquinários, no valor de 3 milhões de reais, né? Foram recursos que nós conquistamos e conseguimos fazer a entrega e todo mundo falou que isso foi um ato histórico, ninguém conseguiu fazer uma entrega em tão pouco tempo. Então, todas as coisas cooperaram para o bem, né? Havia o recurso à disposição, a prefeitura tinha uma carta aberta, né, em andamento para compras, né? E deu tudo certo. Então, eu já fico feliz. E já destinei valores, 400 mil, 500 mil já para algumas prefeituras, para atender na área da saúde, para atender na área da assistência social, né? Não consigo detalhar todas agora. Inclusive, estou tentando, falei com a equipe técnica, a minha equipe técnica conversou com a equipe técnica aqui de Jaru, ainda não consegui ter essa boa abertura, né? Mas eu acredito que é uma questão de chegar e conversar com o prefeito, mas ainda não consegui para poder destinar minha emenda aqui para Jaru, mas eu espero conseguir, né, prefeito? Para que a gente possa ajudar também aqui a nossa população de Jaru. Claro que onde a deputada passa sempre fica um pedido especial, né? Talvez aqui possa estar falando em nome de muitos jovens que sonham e almejam estar dentro de uma universidade. E gostaria que a senhora pudesse fazer gestão junto à reitoria da Universidade Federal de Rondônia para que nós pudéssemos, nós já temos, né, a finca aqui, que foi muito bom, desde a Unicentro sempre foi um grande divisor de águas. Temos o Instituto Federal, que é muito importante, mas aos jovens que de repente não têm condições de pagar uma universidade particular, que a senhora possa fazer gestão junto à Universidade Federal de Rondônia, ao próprio governador, né, Marcos Rocha, para que nós tenhamos uma extensão da Universidade Federal de Rondônia aqui no nosso município. Eu fui secretária adjunta de educação, né, no governo, né, do governador Coronel Marcos Rocha. Hoje a minha comissão na Câmara é a comissão de educação. Pronto. Né? Então, assim, é do nosso total interesse, né, avançar na pauta da educação, é algo que está totalmente no meu radar. Inclusive, já tive participações lá no MEC,
reuniões onde representantes, reitores, né, pessoas representando a Universidade Federal de Rondônia estiveram participando, né, naquele momento também, inclusive o senador Confúcio Moura estava lá também. Então, assim, é algo do nosso interesse, e conte comigo, né, no que a gente puder especial, fazer essa carinho, intervenção, né, para né, que nós possamos ter pode essa contar. extensão da universidade Claro, aqui no nosso município. É tão importante, porque a gente já estava falando de BR-364, é uma distância tão grande, Rondônia é gigante, para chegar de um município até hoje, então tendo a universidade aqui, meu Deus, vai ser muito bom, né? Sua mensagem especial. Quero agradecer mais uma vez, né, agradecer o carinho, dizer que a nossa vida política eu me considero ainda, né, muito jovem, estou apenas começando, tive um mandato como vereadora, fui candidata a prefeita em Porto Velho e agora estou com o meu primeiro mandato de deputada federal, né, eu sempre falo, eu gosto muito de trabalhar, não tenho medo do trabalho, gosto de estar presente, gosto de falar com as pessoas, gosto de ouvir e te agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando para as pessoas, desejo muito sucesso, né, a você e a todos que estão acompanhando e peço que acompanhem meu trabalho nas minhas redes sociais, Cristiane Lopes RO, tanto no Facebook quanto no Instagram. Parabéns, obrigada e que Deus abençoe a todos. Muito bem, agradecemos a todos que estão aí assistindo essa belíssima entrevista. Saúde, segurança, sabedoria. Amém. Que Rondônia possa colher os bons frutos do teu trabalho. Amém.